Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é sobre pontos de vista e produção de mapas. Na aula passada, nós estudamos que localizar-se e orientar-se no espaço sempre foi uma preocupação do ser humano. No início, era pela necessidade, por exemplo, de se buscar abrigo e alimento. Atualmente, quando temos a necessidade de se chegar a algum lugar desconhecido, basta lembrar quantas vezes a frase "Por favor, como faço para chegar em tal rua?" já foi ouvida várias vezes. Quando você sempre está com dúvida para se orientar no espaço, você sempre vai recorrer a alguém, ou então você vai olhar o celular, né, com o GPS, ou então você vai usar um mapa, certo? Então, a cartografia é a ciência responsável por pensar, elaborar e estudar os mapas. É importante ter em mente que existem múltiplas representações gráficas da Terra, cada qual adequada a um tipo de situação. Cabe destacar ainda que cada uma destas representações guarda a visão de quem elaborou. Nós vimos também que o mapa mais antigo que se tem notícia data de 2500 anos antes de Cristo, confeccionado na Babilônia sobre uma placa de argila para representar a localização de um rio, que, segundo especialistas, trata-se do rio Eufrates. De lá para cá, muita coisa mudou. A tecnologia ela transformou as ciências e as sociedades e a cartografia. Os avanços tecnológicos relacionados às três revoluções industriais permitiram um aprimoramento das técnicas cartográficas, sobretudo na produção de imagens a partir de fotografias aéreas. Alguns mapas são representações simplificadas, como as que traçamos quando precisamos indicar a alguém onde se localiza a nossa casa ou qualquer outro lugar. Os mapas mais elaborados são produzidos com maior rigor técnico, como os mapas do Brasil ou do mundo, que observamos nos livros e atlas. Alguns critérios devem ser levados em consideração para a elaboração de um mapa, como a observação dos elementos da superfície terrestre, a partir de um ponto de vista vertical, a definição da extensão da área a ser representada e o tamanho em que o mapa será produzido. Quando se fala em ponto de vista, refere-se à visão que representamos cartograficamente uma paisagem a partir do posicionamento de um observador em relação à paisagem representada. Desse modo, conhecemos três tipos de visão ou posição, capazes de subsidiar o trabalho cartográfico, como a visão frontal, visão oblíqua e a visão vertical. Agora, vamos analisar as fotografias para identificarmos os tipos de visão da superfície terrestre. Nessa primeira imagem, nós vamos ter a visão frontal ou horizontal. É a que temos quando olhamos um objeto de frente. Já a segunda imagem é uma visão oblíqua. É a visão que temos de um objeto ou de uma paisagem quando os olhamos de cima e de lado, ou seja, quando estamos numa posição inclinada. Alguns elementos que não podiam ser vistos por meio da visão horizontal passam a ser identificados nesse tipo de visão. E a outra é a visão vertical. É quando os elementos da superfície terrestre são vistos do alto e de cima para baixo. Observe na fotografia, no Rio de Janeiro, o estádio Newton Santos. Agora observe a representação abaixo. Ela foi elaborada com base na visão vertical, mostrada acima. Observe como cada conjunto de elementos dessa paisagem foi delimitado e representado de maneira mais simplificada, ou seja, sem muitos detalhes. Agora você vai responder esse item abaixo, número 1, quando ele diz assim: quais elementos da paisagem foram identificados na legenda? Você vai responder no seu próprio livro de geografia. E aqui eu coloquei
os 3 tipos de ponto de vista, né? Visão frontal, visão oblíqua e visão vertical, para você visualizar melhor. Agora, vamos observar as representações em diferentes escalas. Observe a sequência de imagens a seguir. Elas retratam parte da cidade de Brasília, vista de cima para baixo. Vamos responder os itens abaixo conforme a sequência das imagens. No primeiro item diz o seguinte: qual é a principal diferença entre as imagens da sequência mostrada nessas páginas? O que é que você consegue perceber em relação à questão do tamanho, né, das áreas? Observe. E a questão de quem mais? A questão da quantidade de elementos. Observem aí que na primeira imagem você vai conseguir visualizar uma maior quantidade de elementos. Conforme essa área ela vai aumentando, né, o tamanho da área de abrangência, você consegue perceber que você reduz, né, a quantidade de objetos. Você consegue ver menos objetos nas imagens. Na segunda questão diz o seguinte: da primeira imagem para a última, os detalhes dos elementos da paisagem tornam-se mais visíveis ou menos visíveis? Por quê? Conforme eu expliquei a primeira questão, dá para você responder a segunda, certo? Terceira questão. Observe um elemento da paisagem na primeira imagem. Depois tente identificá-lo nas imagens seguintes. Aí você vai descrever no seu livro a sua conclusão, certo? E chegou ao fim a nossa aula de geografia. Até a próxima aula e um grande abraço!